Olá, amigos! Eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube, o Resenha Plural, e também pela TV aberta, via parabólica, canal BR8, sintonia 573 da parabólica. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de música? Há um ditado antigo que diz o seguinte: quem não gosta de música, ou quem não gosta de samba, né? Mas eu vou dizer de música de um modo geral, né? Bom sujeito não é. Um filósofo dos mais famosos, dos pensadores mais famosos, já surgidos no mundo, né? O Nietzsche, dizia o seguinte: sem a música, a vida seria uma tarefa cansativa, né? Não teria graça. Mas, mais precisamente, dizia o seguinte: seria um erro. Sem a música, a vida seria um erro. Um poeta brasileiro, Ferreira Goulart, também dizia lá: a arte existe porque a vida não basta. Então, a arte é fundamental para a vida, para a alma. E hoje nós vamos falar sobre o mundo da ópera. Estou recebendo aqui no nosso estúdio um tenor brasileiro que tem feito um sucesso extraordinário na Europa. Mas antes de apresentá-lo, eu vou pedir a todos vocês que deixem aí o seu like, compartilhem o nosso conteúdo com seus amigos, com seus familiares, deixem comentários, não é? Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, que merece crescer, porque vocês acompanham, sabem que o nosso conteúdo é sempre muito bom. Eu estou recebendo aqui, estou tendo a grata satisfação de receber o tenor Ramon Mundim. Ramon Mundim, Ribeirão Pretano, né, que está nada menos do que fazendo um mestrado na Alemanha, em Colônia, na Alemanha. E agora de férias está passando aqui pelo Brasil, né? Tem algumas apresentações para fazer por aqui. Ramon, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma satisfação muito grande, né? Eu sou um apreciador da sua música e nós vamos falar aqui sobre o mundo da ópera, o mundo da música lírica, né? Que é uma coisa extraordinária, é a nata da música, é a nata da música. É uma pena que no nosso país não é tão prestigiada, como nós já falamos aqui nos bastidores, mas é a nata da música. Com certeza. Bom, primeiro agradecê-lo, é um prazer estar aqui com você, com todos, a equipe. Parabéns pelo programa, é o que a gente precisa, cada vez mais ter espaços como esse e falar sobre o que eu mais faço, que eu dedico a minha vida, que é a ópera, que é a música. Muito, muito contente de estar por aqui com você. Ramon, eu quero que você conte um pouco da sua história, né? O que te inspirou a ir para a música? Como é que você começou? Onde você começou? Conte um pouquinho da sua trajetória, né? O nosso público está ansioso para te conhecer melhor. Então, o começo com a música, foi bem natural, escutando CDs diversos. Meus pais gostam muito de música, Queen, música brasileira, e cantando, karaokê também, com muita diversão. A música veio como um primeiro contato pela brincadeira e também pelas raízes aqui, que a gente tem uma cidade que é muito musical também. O meu avô, por parte de mãe, o Hélio, tocava violão e cantava Elvis, então eu já tinha esse contato com a música ao vivo. A minha mãe e as minhas tias também cantavam juntos, como um coral, muito pela diversão, que é algo muito importante, que a gente sempre tem que manter, mesmo quando agora eu sou profissional, eu nunca perco essa diversão, essa alegria de fazer a música. Isso brotou lá no início. Por parte do meu pai, a minha tia, professora de piano, então já ouvia também esse lado do piano. E aconteceu um fato curioso, que aí vem a ópera, né? Minha mãe comprou um presente ao meu avô, DVD do Pavarotti, para dar numa ocasião para ele, mas ele não queria esse DVD porque ele gostava mais do André Rie, música instrumental. Ele deu esse DVD para mim de presente, porque eu já gostava de música. Ouvi esse DVD, me maravilhei com essa voz, e aí foi
foi tudo dando certo, né? Essa energia. Então a sua inspiração foi Pavarotti. Pavarotti, né? E isso realmente é até difícil explicar, porque eu era bem jovem, eu já comecei a imitar, a brincar nisso, e aí estudando instrumentos, tocava bateria, piano, violão, e sempre cantando, esse envolvimento com a música, meu irmão também toca. E aí entrei no conservatório aqui, W. Mozart, entrei depois na companhia, que tinha amigos, que a gente tinha uma banda. Companhia Minas? Companhia Minas. Companhia importante de música. Muito importante. Eu chamo ela até de Tia Gi, porque eu chamava ela de tia, e ficou Gisele Ganardi. A gente tinha uma banda e era uma companhia de ópera. Eu já tinha escutado bastante Pavarotti, foi meu primeiro professor. Comecei fraco, né? Logo com o Luciano, né? Pavarotti, imitando na companhia, cantando no coro, aprendendo muito, se divertindo muito. E para ser sincero, tinha sempre uma resposta positiva, assim, né? Da minha família, dos amigos. Um incentivo? Um incentivo, e também a música. Porque tem muita família que fala, mas isso não vai virar, não, vai fazer direito, vai estudar. Né? Verdade. Então você teve o privilégio de ter sido incentivado. Tive esse incentivo da família e também na escola tocava violão e aí fui tendo mais amigos. Então a música foi sempre uma companheira mesmo minha. E fui desenvolvendo para isso, fiz o vestibular, entrei na Unicamp, trabalhei na Unicamp estudando 1 ano com um professor que chamava Ângelo, e ele viu que eu tinha um talento, falou, você quer cantar uma ópera? Eu falei, opa! Então, já estreiei cantando uma ópera com 17, 18 anos, uma ópera importante que chama O Elixir do Amor. Uau. Tem uma romanza famosa que é Una furtiva lágrima, né? Una furtiva lagrima negli occhi suoi spuntou. Eu preparei essa ópera. Olha que maravilha. Que é o papo que a gente vai ter hoje também sobre isso. Que é uma ópera, vem de obra em italiano, que é uma expressão artística completa. Tem teatro, tem dança, tem a música, tem a orquestra, tem cenário, tem figurino. É como se fosse um cinema antigo, tudo ali dentro do teatro. E tem literatura, porque você pega temas de Shakespeare, tem história de um tempo. Então, e eu, jovem ali, né, novinho, tive um papel importante, né? E preparei lá com os professores na Unicamp. Aí eu pensei bem, bom, já está preparado, já fiz o trabalho maior. Apareceu um concurso em São Paulo, Maria Callas, prestei ele. Falei, vamos prestar e vou cantar essa ópera. O concurso é específico de ópera? Ópera, só ópera. É o maior concurso da América do Sul aqui. Engloba todo o continente. Fiz esse concurso sem expectativa, bem preparado, porque eu tinha feito a ópera, e eu peguei esses trechos da ópera que a gente chama de área, que são monólogos, só que cantados, claro. Então é um momento ali, a área vem do italiano ar. Né? Área, em italiano, é ar. É o momento que você mostra seus sentimentos, né? Então o ar para, né? Leva mais tempo. Os recitativos na ópera é onde o enredo flui. Então eu cantei essa romança que eu dei um exemplo como uma primeira área nesse concurso em São Paulo. E foi uma coisa assim, o concurso tinha muita gente do Brasil inteiro, né? Da América do Sul, e eu chamo Ramon, então meu nome foi ficando pro final. Imagina, a ansiedade aumentando, né? Mas eu falei, não tenho nada a perder. E acompanhando as apresentações anteriores? Acompanhando, ouvindo cada trombone, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer lá? E público já, porque o Teatro São Pedro é um teatro importante lá em São Paulo. É belíssimo. É um teatro antigo. Antigo, de bairro ali, né? E aí eu entrei para cantar essa Una furtiva lágrima. Se eu falar para você que eu lembro de tudo, não lembro. Mas eu estava preparado. Pensei um pouco no personagem, entrei, cantei. E vem uma banca internacional, tudo. E uma apresentação solo. Só essa área. Se você cantar bem essa área, eles passam igual um campeonato. Solo, sem a participação de... Pianista, como se ele fosse orquestra. Mas solo, ninguém. Sim. Você entra no palco ali, Ramon Mundim canta. E essa música tem uma introdução enorme, e eu lá cantei um silêncio. Falei, nossa. Foi terrível, né? Não sei como é que foi bom ou foi ruim, porque
Mas a minha impressão é que era boa. Mas eu observei assim a plateia, as pessoas também estavam em silêncio. Não tem aplauso porque é um concurso. Mas eu olhei, a banca estava compenetrada. Eu falei, bom sinal. Ninguém estava assim. E aí fui passando nesse concurso. Nunca tinha feito concurso nenhum, tinha feito essa ópera só. Nesse concurso eu fui premiado para ir para Itália. E aí o mais incrível é que eu cheguei na Itália, fiz um concurso na região da Ligúria, que é muito bonita. Fiz esse concurso e na banca estava exatamente a esposa do Pavarotti. Olha isso. Ela me ouviu. Seu grande inspirador. Meu grande inspirador de menino. Ela me ouviu e falou, esse menino é bom. Falou com outro cantor italiano, um barítono, que cantou muito com ele, com um pianista que trabalhou muito com ele. E falou assim, vamos também dar um prêmio para esse menino. Então eu ganhei um prêmio do concurso e ganhei o prêmio da fundação do Luciano Pavarotti em Modena. Olha, que é a cidade isso. natal dele, que respira até hoje. Então, no mesmo ano que eu estava aqui em Ribeirão, eu pisquei, estava lá, almoçando lá na mesa do Pavarotti, com as coisas dele, estudando, importante também, a língua, né? As pessoas, conheci a família dele, os amigos. Eu falei, meu Deus do céu. E daí eu não parei mais, exatamente não parei mais. Eu trabalhei na Itália, vim ao Brasil, trabalhei no Teatro Municipal de São Paulo, no Opera Estúdio, e aí tudo foi encaminhando. Trabalhou com o maestro João Carlos Martins. Trabalhei com o grande maestro João Carlos Martins, que é um nome muito importante pra gente, porque além dele ter feito uma carreira muito boa, excepcional, tem toda a história de vida também que é muito bonita e divulga a arte. Divulga a arte, é um nome importante divulga da a arte música brasileira, né? Da arte brasileira. Arte brasileira aqui. E aí, a questão do mestrado na Alemanha, como é que surgiu? A questão do mestrado, veio esse tempo da pandemia e eu fiz mais um concurso e fui premiado por essa bolsa da cultura artística e que me ajudou a construir essa trilha para o mestrado na Alemanha. Então, eu aprendi o alemão, né? Daqui de Ribeirão, ficava treinando o alemão, claro que desenvolvi muito mais e lá. Uma língua muito difícil, estrangeira, né? Para nós. Então eu tive esse apoio da cultura artística. A cultura artística fazia uns concertos online e eu me apaixonei pela música do Schumann, Robert Schumann. Esse Robert Schumann é um compositor nascido na Alemanha e ele faz ciclos de canções. E aí eu falei, nossa, vou estudar esse ciclo de canção do Schumann, que é uma canção, né, atrás da outra, intermeada por um tema, que no caso era o Amor de Poeta, de Estelib. E eu me dediquei muito a essa música, ela me tocou muito na pandemia também. Gravei isso num estúdio em São Paulo e esse material ficou muito bacana. E aí eu enviei para algumas universidades, mas um professor da Alemanha, que eu não conhecia, veio até mim porque ouviu esse ciclo e falou, você tem que vir para cá, você é um talento e aqui é um lugar que você vai se desenvolver muito e vai ter muitas oportunidades. E aí a cidade do Schumann, que é onde ele escreveu esse ciclo, é onde eu moro hoje, Colônia. Então tudo que eu aprendi pela música, tudo que eu viajei, o Rio Reno, Düsseldorf, toda a área ali da Renânia do Norte, eu basicamente já tinha andado por meio da música com ele. Então, assim como... Aí, ó, tá na tela aí. É o homem aí. Ó. Tá na tela. Então, assim como com o Pavarotti teve essa história do DVD, assistir e trabalhar, com o Schumann também teve isso. Porque eu me entreguei a essa música e aí as coisas foram acontecendo para me levar até lá. E aí eu já conheci a casa dele, tudo, o idioma, trabalho com os professores alemãos, esse ciclo de canções do Schumann eu já apresentei na Alemanha também, foi muito bem recebido. Então o mestrado agora foi realmente assim, outro divisor de águas, porque um curso muito completo, né? E concomitantemente ao mestrado você tem feito apresentações
em diversos lugares, inclusive da Europa, né? Sim, inclusive da Europa. Aqui no Brasil você já fez algumas, né? E na Europa. Até tem uma apresentação do Ramon aí, Rafael. Se você quiser colocar aí só para mostrar o cartão de visitas dele aqui para o nosso público. Né? Tá sem som. Aí. Aqui do Ramon. Ramon, existem algumas curiosidades que com certeza o nosso público gostaria de se inteirar a respeito disso, né? Existem algumas nomenclaturas que são próprias, né, da música lírica, da ópera, né? O tenor, como é o seu caso, você é um tenor. O barítono, né? Conta para o nosso público aqui a diferença entre o tenor, o barítono, e depois o lado das mulheres também, das cantoras, né? Como é que é isso? É interessante isso, e infelizmente, isso vai ser objeto também de conversa nossa. O Brasil difunde muito pouco a música clássica, a ópera, né? Você disse muito bem aqui, gostei do que você disse aqui, que a ópera, ela condensa tudo que é arte ali, não é? Tudo que é arte, exato. Condensa tudo. É o canto, é a dança, é história, não é? Tudo. Enfim, é algo fantástico. É a nata da música. A ópera é a nata da música, não é? Mas conta pra gente aí, essas diferenças aí, para tirar a curiosidade do nosso público. A ópera é esse gênero, né? Que condensa tudo e tem como a gente está habituado em filmes e novelas, os mocinhos, os vilões, as mocinhas, os pais. Então tem essa história. E cada tipo de personagem tem suas características vocais também. Então, por exemplo, o tenor é a voz que é mais associada ao mocinho. E musicalmente falando, o que é um tenor, o que é um barítono, o que é um baixo? O tenor, que é associado a personagens mais jovens, príncipes, é a voz mais aguda do homem. Ele pegou as partes mais agudas. Então tem o que a gente chama em música, em técnica vocal, de tessitura. Essa tessitura é o alcance da nota mais grave à mais aguda de uma pessoa. Então, por exemplo, eu faço... Isso é, por exemplo, uma tessitura. Da minha nota mais grave... É a distância entre o mais grave e o agudo. É, esse intervalo. Então o tenor tem isso lá para cima. Depois do tenor, médio é o que a gente chama de barítono. Ele também vai ter uma tessitura, vai ter a sua nota mais aguda e a nota mais grave. Mas vai ser mais baixo que a do tenor. Ou seja, mais grave que a do tenor, a tessitura dele. Então o tenor consegue cantar aí de um sol grave até um dó agudo, que é uma nota extrema. Um barítono canta uma nota bem mais grave até a sua nota aguda, que já não é tão extrema. E aí, o barítono ele é muito associado ao que faz... ao vilão, que vai de encontro ao tenor. Então, por exemplo, você pega qualquer história, o tenor se apaixona pela soprano, por exemplo, Romeu e Julieta. Então, o tenor é o Romeu, e aí o primo da Julieta é o barítono, entende? Para ter esse contraste, né? Então isso já era pensado. Depois disso vem a voz mais grave, que é associada a paz, deuses na ópera, que é o caso do baixo, que são as vozes realmente mais graves que um homem pode
alcançar. Então ele também vai ter a sua gama vocal, quer dizer, ele tem a nota dele mais grave até a mais aguda. Mas aí é bem mais, a grosso modo dizendo, é bem mais baixo do que um tenor. Bem mais grosso, uma voz muito pesada, e o agudo vai ser um alcance muito menor. E é muito associado a magos, deuses, pais. É uma voz, por exemplo, na flauta mágica tem o zarastro, que é uma voz extremamente grave, que quer passar o som de um pai, de um sacerdote. E o extremo é a rainha da noite, que canta aquela área que é super famosa, né? Que é a voz mais aguda. Então esses são dois exemplos. Não toda ópera, mas a maioria das óperas trabalha com esses arquétipos, né, desse tipo de voz. Então o tenor ele vai estar sempre associado ao mocinho, o barítono muitas vezes ao em vilão? conflito com o mocinho, vilão, e os graves seria um pai ou um camponês, e cada voz dessa também, da parte masculina, tem as subdivisões. Mas indo para a feminina, tem a soprano. A mocinha. A mocinha. É a soprano. A Julieta. A Julieta. E aí essas vozes super agudas, que tem até essa música que ficou super famosa, do Janis Kick, que também é uma área, como a gente falou, que é o Meu Babino Caro. O meu babino caro. É cantada pela Laureta, uma soprano. Então a voz da soprano ficou muito famosa por causa de Montserrat Caballé, por causa de Maria Callas, por causa de Mirella Freni, que também veio da cidade do Pavarotti. E aí no caso do popular até Gal Costa também tinha um alcance muito alto dessas notas. Descendo um degrau que é igual ao barítono, só que no registro feminino a gente encontra a meio soprano ou mezzo soprano. Que a gente usa a terminologia italiana para falar de ópera, porque é lá que começou a ópera. E a mezzo-soprano, ela tem uma voz intermediária. Ela vem muitas vezes, por exemplo, como personagens secundários, né? Uma moça ali que ajuda a mocinha, que dá conselhos, uma mulher mais velha. Ou também com personagens mais sedutoras, que é como a Carmen de Bizet. Essa mezzo-soprano. Mezzo-soprano, que é uma voz mais aveludada, né? Então tem a Carmen, que é uma ópera muito famosa, tem a mezzo-soprano como papel título. O Rossini também, que é um pouco mais antigo, usava bastante a mezzo-soprano, porque ele era casado com uma mezzo-soprano, então ele começou a fazer óperas para ela, e aí ficou no repertório. E aí tem a contralto, que é a voz mais grave, que seria a do baixo. É uma voz mais rara, sobretudo pra gente que mora aqui. Na Alemanha, que o pessoal é mais alto, em geral, a gente encontra mais esse tipo de voz, né? Que são as vozes graves. A contralto é o correspondente ao baixo. Ela tem uma textura bem grave, até o agudo quase masculino. E tem um terceiro registro, que são homens que cantam com a voz de falsete, que é a que a gente chama de contratenor e sopranista. E aí se desenvolve uma técnica para cantar com essa outra tipo de voz, né? E aí isso aconteceu porque antigamente, bem no começo, não se podia ter mulheres nas igrejas, e aí foi desenvolvendo primeiro com os castrati e depois essa técnica do contratenor, e ficou até hoje não mais os castrati, ainda bem, mas o do contratenor ainda existe. O sopranista já é uma condição biológica, o homem nasce com a voz feminina. Então esses são todos os tipos vocais. Com essa, vamos traduzir para o nosso público, trazendo esses conceitos aqui para a música popular brasileira. Beleza. Para a música popular brasileira. Aí o nosso público vai entender melhor ainda. Ele está dando uma aula de ópera aqui para a gente e tal, mas aí o nosso público vai entender melhor ainda. Um cantor da MPB ou do samba, ou sei lá, que seria um tenor. Um tenor, dadas as proporções, Caetano Veloso, Fred Mercury, João Gilberto, que a gente não está falando de volume de voz, a gente está falando de tessitura, então eles conseguem ir bem pro agudo. Então esse seria um exemplo. O Fred Mercury também, do rock, né, do Queen, ele tinha um alcance muito grande também, então eu colocaria ele. Axl Rose, do Guns N' Roses, também vai bem. O pessoal do rock and roll vai bastante pro tenor, que são essas notas extremas também, do Angra, que é uma banda brasileira. Então esses são os exemplos. O Cazuza era um tenor. O que o Renato Russo seria aí? O Renato Russo seria barítono, na minha opinião. Né?
o Renato Russo, porque ele tinha essa voz, eu não posso, eu tenho que falar, mas essa voz elegante, arredondada, né? Porque a gente fica... Será? Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Hoje à noite não tem luar. E ele até cantava bastante italiano também, tem um CD bonito, que eu gosto muito dele. Renato Russo seria um bom exemplo de barítono. O Elvis também seria um bom exemplo, indo pra música americana, né? And now the end is near. Isso é. Frank Sinatra. Com certeza, até estudou um pouco de música lírica, um barítono clássico. E aí do baixo... E o baixo? Seu Jorge ou não? Seu Jorge, a gente pensa. Seu Jorge, ele tem Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Que tem um peso, né? Mina maneira do condomínio. Lá do bairro. Onde eu moro. Você ficou grave pra gente, você viu, né? Ficou. E pra ele aqui, ó, tranquilo. Pra ele tira de letra. Tira de letra. E o que mais? Seu Jorge. E da parte feminina, já indo de baixo pra cima, Ana Carolina é um exemplo de contralto. Né? Meio soprano, a Betânia. Betânia é um bom exemplo. Uma moça também, Maria Gadu. Maria Gadu. Uma voz mais arredondada ali. E no popular, soprano, a gente... Falei agora da Gal Costa. Elis Regina, eu acho que entra também nessa. São essas vozes que vão bem pro agudo, né? Tem o brilho que a gente fala. Tem a região de brilho. É ali que a pessoa se sente mais confortável, é ali que ela transporta melhor a mensagem da música. E vai desenvolvendo ali. E de contratenor, do popular, fiquei pensando aqui, Ney Matogrosso, acho que é um exemplo que... Ney Matogrosso é aquela música que você disse que é homem, mas canta no registro feminino. No feminino. Ney Matogrosso. Ney Matogrosso. Agora, bem popular, tem o Pablo Vittar também, que canta com esse registro feminino, que usa a voz, essa voz que a gente não usa para falar, usa uma voz realmente que a gente chama em falseto, que vem de falso. Sim. Claro que você pode usar esses registros eventualmente na música para dar um colorido diferente, mas no caso, por exemplo, do Ney Matogrosso, ele é uma figura bastante. Quase que única, né? É difícil encontrar outro cantor com o timbre de voz dele, eu tô aqui pensando, é difícil, hein? A gente fala muito de RG vocal, né? Você fala assim, se a gente fechar o olho aqui e tocar uma música do Ney, que nem precisa ser dele, só ele cantando, é ele, né? Porque a gente é muito particular mesmo. E ele canta de tudo, né? De tudo. Ele canta de... Quarta carreira e continua, né? Fazendo muito sucesso. Né? Você, mais uma vez, falou da ópera com aquela coisa completa, etc. Uhum. Tal. A que você atribui a inexistência de uma difusão maior da ópera no Brasil, não é? Da ópera não ser tão difundida, não existem, não é? Mas ela ficou num patamar muito elitizado, não é? E a que você atribui isso, Ramon? Olha, eu acredito que muitos fatores, mas principalmente a formação cultural e do público. Do público. A formação cultural, eu diria, da escola mesmo, o ensino de música nas escolas, que já seria um momento que nos diferencia a nossa cultura do Brasil para outras. Por exemplo, toda a escola na Europa, ou a maioria delas, tem um ensino de canto coral, tem um ensino de música, mesmo que as pessoas não sigam por esse caminho, assim como a gente aprende biologia e tudo. Mas tem alternativa ali, né? Conhece e respeita. Tem vocação? Tem vocação, começa aí. Sim. E aí isso cria o quê? Uma cadeia de outros corais. Então, por exemplo, eu venho de pequenininho cantando num coral, gostei disso, mas você médico, você juiz, você engenheiro, vou trabalhar com outra coisa, mas eu já sei cantar, eu sei ler partitura, eu entro num coral da minha igreja que já existe porque já tem isso dentro do de repente, como é o seu caso, você se apaixona pela música e se apaixona e se transforma num músico profissional. Isso também. Então, no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa base. Então, tem que ir atrás de uma forma privada. Então, isso já tira bastante gente para fora desse círculo. E aí, no caso da ópera, políticas públicas também que disponibilizam espaços e que disponibilizam a formação em um outro patamar, como
você disse agora, né? É a nata. Então é preciso muito estudo. Quer dizer, para você cantar uma ópera, você tem que aprender um outro idioma para passar por essa... para aprender a letra, né? Aprender os textos. Você tem que aprender sobre essa literatura que nem, na maioria das vezes não é simples, né? Você pega texto de Shakespeare, Goethe, então você tem que ter uma vivência com isso, tem que ter a técnica vocal, se desenvolver. São então, muitos fatores, muitos né? fatores, muitas vivências. Só que se começa lá da base, numa formação já, aumenta o público e também facilita depois para o cantor mesmo de ópera vir. E aí não se difunde, porque, eu não sei, a história um pouco ovo a galinha, porque não se faz muito, ou porque o público também não tem uma demanda. Mas a minha experiência aqui em Ribeirão, em todos os lugares, a gente faz o espetáculo. Muita gente não faz o concerto, o show, muita gente talvez não entenda os signos, enfim, mas sente. Aquilo toca no coração, é como se picasse, assim, a pessoa, opa, gostei desse negócio. Eu não entendo o que ele está falando em alemão, mas eu me emocionei com essa música. Eu não entendo em italiano, mas, nossa, isso me tocou. E a pessoa procura saber mais. Então, o que eu acredito que falta para ser difundido é mais espetáculos de ópera, mais espetáculos de música lírica. Sim. Eu adoro... E popularizar isso, popularizar, né? Abrir as portas. E aí você deu uma dica aí, olha lá, os ilustres secretários de educação Brasil afora aí. Vamos introduzir música, não é? Pois é. A música, ela está intimamente ligada à educação também, não é? Porque música é um instrumento de sensibilização do ser humano, não é? De sensibilização. Aí faz bem para a alma. O Nietzsche dizia lá, ó, sem a música a vida seria um erro, uma tarefa cansativa, não é? Sabe por quê, professor? É o seguinte, a hora que você vai numa ópera, você não vai só para se divertir e escutar. Você vai se deparar lá com um texto, por exemplo, Otelo, que fala sobre todos os sentimentos humanos. E aí você não vai só para aprender a história e ver o que está acontecendo. Você começa a sentir aquilo, começa a viver aquilo. Então você aprende a ser mais humano com o contato com essas obras. Você aprende, por exemplo, em Otelo, ciúmes, traição, até coisas pesadas, inveja de Iago, o assassino. Você aprende tudo com uma música ótima de Verdi, que eu estou pegando de exemplo, com cantores, mas você está em contato com aquilo. Transcende a mera apresentação musical, né? Exato. Uma cultura muito mais extensa, muito mais completa, né? Exato. E aí você aprende isso também. Você fala, nossa, você está em contato com isso de uma forma potencializada e você vive aquilo também, não como se você estivesse no palco, mas com aqueles sentimentos. Olha, o Otelo foi por esse caminho errado. Então isso vai trazendo também uma melhora pro ser humano mesmo, para reflexão, pô. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, quando a gente está falando de gente que entende muito sobre o ser humano, né? Então a ópera é antiga, tudo, mas ela sempre falou sobre o ser humano de uma forma incrível. E quanto mais a gente tem contato com isso, mais a gente entende sobre nós mesmos. Então, assim, a gente não pode falar com certeza de tudo, né? Mas eu digo assim, com 98% de certeza. Se você se der a oportunidade de escutar uma música lírica ao vivo, uma orquestra, uma ópera... É de arrepiar, né? Você vai se conectar, você vai querer voltar. Vai ficar. Ainda é o que você disse muito bem. Pode não entender a linguagem, né? Mas vai se tocar. Pois é. Pela beleza do espetáculo, né? E pelo lirismo. Lirismo. Né? Que é o que... Exato, porque tem a forma e o conteúdo sempre. A forma bonita do bel canto que eles falam é esse jeito de cantar. Eu posso cantar uma música com conteúdo muito bonito, mas a forma não chega no coração da gente. É essa que você falou muito bem, transcendência. Isso conecta. Então eu posso cantar uma música, como eu dei o exemplo aqui, vou dar outra. Eu posso cantar Que bella cosa na giornata il sole. Conteúdo bonito. Mas a hora que eu uso a forma como ela foi escrita e para conectar as pessoas, que bella cosa na giornata o sole, n'aria serena dopo una tempesta. Você leva a pessoa para aquele mundo que foi escrita essa música, por exemplo, Sole Mio.
e leva também essas emoções. Isso conecta as pessoas. Inclusive a expressão corporal, né? Tudo A muda. expressão corporal tudo, aí é muito importante tudo. também. Ainda mais nesse tempo que a gente tá, que a gente fica muito conectado com tela. Sim. No momento que você vê a pessoa ao vivo lá, suando, cantando, sem microfone, usando a acústica. Essa é outra coisa importante aí, ó. Em música lírica não tem microfone, viu? Não tem, não. Tem que ser bom mesmo. Tem que ser bom mesmo. Porque, ó, é gogó, é garganta, não tem microfone não, né? Aí a pessoa, por exemplo, Manato sole, che o bello in me, o sole mio, sta na fronte a te, o sole mio, sta na fronte a te, sta na fronte a te. Ô, Rafael, vem fazer uns reparos no estúdio aqui que caiu aqui um copo, entendeu? Tremeu o estúdio aqui, cara. Tremeu o estúdio aqui. E o porquê? Dá pra aplicar essa metodologia, vamos assim dizer, de ópera numa música popular? Claro, claro. Por exemplo, uma música que eu sei que você gosta, hein? E eu também gosto. A música do Gonzaguinha. Opa, vamos fazer lá, um vamos dueto. Vamos ver. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra eis aqui uma pessoa se entregando. Coração na boca, peito aberto, vou sangrando. São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando. E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso, não se espante, cante que o seu canto é minha força pra cantar. Quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que é apenas o meu jeito de viver. O que é amar ao vivo. Quem falou que promotor de justiça e metido apresentador de podcast também não sabe cantar, hein? Bela voz, muito bonito. Cara, que maravilha, que conversa gostosa, né? É uma delícia te receber aqui. Eu sei que esse conteúdo vai ser campeão aí no nosso canal do YouTube, né? Eu espero que você tenha o maior sucesso possível na sua carreira, na sua vida, que você merece. Você tem um talento extraordinário. Isso não sou eu que estou dizendo, né? Você já foi provado várias vezes aí em diversos concursos e ganhou uma série de concursos aí, ganhou bolsa de estudo para fazer mestrado na Europa, na Alemanha, não é? Então, o seu caminho, cara, é um caminho extraordinário, né? Você só tem coisa boa pela frente aí, viu? Eu quero pra gente terminar aqui, que você deixe um recado pro nosso público, não é? Falando daquilo que você entende importante, que o público acompanhe na música, né? Porque música é fundamental. Para mim é fundamental. Eu também nasci ouvindo música, me formei ouvindo música. Alguns não gosto de alguns ritmos. Né? Claro. Eu não vou dançar funk, por exemplo, não gosto de funk. Mas até né? pra gente criar o nosso gosto, a gente tem que conhecer. Tem que conhecer, não é? Exato. E Eu adoro samba, mas não gosto de pagode. Pois é. Não é? Então, enfim... Para criar o gosto tem que conhecer. Exatamente. Né? Tem que conhecer. E estudar música sempre foi uma coisa a qual eu me dediquei muito também. Né? Fala um pouco de música, de ópera aqui, para se despedir do público do Resenha Plural. Pessoal do Resenha Plural, um grande amigo, professor aqui. Escute música, vá ao teatro, vá à ópera, pesquise sobre, leia. Começa com alguma coisa que você gosta, que te interessou. Seja funiculi funicular, solemio, seja alguma coisa que você ouviu em filme. Porque eu sou a prova viva aqui, falando pra vocês,
de que é um caminho lindo que você pode percorrer. Você pode conhecer a Alemanha, Itália, Espanha, França, sem sair de Ribeirão Preto, sem sair do seu quarto. Assim como a literatura traz isso, assim como os filmes que a gente está acostumado, a ópera, a música também nos transporta para esses lugares. Então, abra aí um espaço na sua vida para conhecer música, para conhecer esse tipo de música, a ópera, a música clássica, que isso vai fazer você muito melhor e, consequentemente, também as pessoas que estão próximas de você e, consequentemente, o mundo. Então, eu deixo aqui com todo o meu coração para vocês esse convite a conhecer esse universo que eu estou imensamente apaixonado, que é da música e que eu vivo disso. Conheça, se dê a oportunidade de escutar algo diferente do seu dia a dia, até em outra língua, mas dá essa oportunidade para ver se você vai querer seguir mais nesse meio musical ou não, mas experimente. A arte existe porque a vida não basta. Ferreira Goulart. Música é arte, ópera é arte, música é cultura, ópera é cultura. São ferramentas que fazem bem para a alma humana, ferramentas que sensibilizam o coração das pessoas. E nós estamos precisando tanto disso nos últimos tempos, hein, gente? Sensibilizar um pouco o nosso coração, né? Acabar um pouco com polarizações, com ódio. A música vai na contramão do ódio, de sentimentos ruins. Ela vai no rumo do amor, da compreensão, né? É isso, exatamente. Ramon? É isso aí, né? É isso aí, a música une. Muito obrigado. Olha, foi um prazer te receber aqui, né? Espero que você volte outras vezes. Sei que você está de férias, né? Em breve estará retornando para a Alemanha para terminar o seu mestrado lá. Mas quando estiver por aqui, faça contato. Claro. Vamos fazer outro bate-papo aqui. Não é? Isso é cultura! Isso é cultura, gente. Olha aí o conteúdo que vocês estão recebendo hoje do Resenha Plural. Viu? Isso é cultura. Acompanhe, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo importante com seus amigos, com seus familiares, deixe lá o seu positivinho, escreva lá, ó, gostei, ou se não gostou, não gostei, gostei por causa disso, assim assado, não gostei por causa disso, assim assado. Compartilhe, interaja com o nosso canal, né? Em breve nós traremos mais conteúdo bom para todos vocês. Muito obrigado e até a próxima.